que o técnico português Abel Ferreira é um dos principais treinadores do futebol brasileiro. Isso aí não podemos negar. Mas o que ele tem de bom, ele tem de chato. O cara reclama de tudo, o cara fala pelos cotovelos, o cara reclama da arbitragem, reclama do calendário do futebol brasileiro. Eu lembro quando ele veio aqui para o Barradão, reclamou do gramado, mesmo vencendo. É um cara que nunca tá satisfeito, né? Ele é tão chato, mas tão chato, que algumas pessoas acham que ele é boçal, né? Eu não o conheço, não posso falar que ele é boçal, que ele é metido, que ele é isso, que ele é aquilo, porque eu não o conheço. Mas pelas suas atitudes e pelas suas falas, isso faz com que as pessoas tenham essa impressão dele, né? E por que eu estou falando isso? Porque ele é o técnico do próximo adversário do Vitória, que é o Palmeiras, e deu declarações aí no último derby que teve, que foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, nessa última quarta-feira. Teve lance polêmico, claro, ele reclamou com razão, né? Porque teve lances polêmicos aí que o VAR poderia ter intervido e tal, mas não vem ao caso. O porquê que eu estou falando isso? Porque toda essa pressão que ele jogou diante da arbitragem no último jogo vai recair sobre o Vitória. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a corda só parte para o lado mais fraco. Corinthians e Palmeiras, em relação a favorecimento de arbitragem, aí é briga de cachorro grande. Mas quem é que pode pagar essa conta no domingo? O Vitória, porque o árbitro que vai apitar essa partida, que é o senhor Davi, ele vai pressionado pelo próprio Abel Ferreira, pelo Palmeiras, né? E é por isso que eu comecei o vídeo falando sobre isso. Que a gente tem que ficar atento com a arbitragem, né? Não estou aqui dizendo que a arbitragem vai ser tendenciosa, mas que já vai ter uma pressão diante desse árbitro, vai sim, nesse jogo contra o Vitória, né? A gente vai falar um pouco sobre, mostrar alguns vídeos aqui sobre o jogo entre Vitória e Palmeiras. É um mini pré-jogo, ainda não é o meu pré-jogo, mas eu quero trazer algumas informações do Palmeiras, que provavelmente vai vir com um time misto aí para enfrentar o Vitória, já que está focado na Copa do Brasil. E as informações são essas. Você vai ver também a galera da imprensa do Eixo falando de Romarinho, né? Sabendo do retrospecto positivo de Romarinho, que provavelmente vai estrear nesse domingo. E também a gente vai ver uma projeção de um criador de conteúdo do Palmeiras, onde ele falou também a respeito desse jogo ainda neste vídeo. Mas antes só vou te pedir uma moral. Deixa seu like aí para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, o seguinte é esse, né? Vitória vai enfrentar o Palmeiras, uma equipe complicadíssima, uma equipe muito qualificada, mas que tem um jeito diferente, não joga como um Flamengo, que é um futebol mais técnico, né? Não joga como essas equipes que tem um time mais leve, mais técnico, mas é um time que tem uma transição muito rápida, tem ligações diretas. O Palmeiras de Abel Ferreira é um time pouco ortodoxo, né? Eu posso falar isso aqui, usar esse termo, porque é um time que joga de uma forma peculiar, não tem um futebol tão vistoso, tão bonito, mas tem um futebol eficiente. E tem jogadores, individualmente falando, muito qualificados, que o Vitória tem que ter atenção com alguns desses jogadores. Ao lado do Flamengo, é a equipe que mais investiu, é a equipe mais rica do país, não é à toa que sempre está brigando nas cabeças aí no Campeonato Brasileiro, não deixa de ser uma equipe embaçada, por mais que possa vir com o time misto. Eu vou aqui mostrar as atualizações aqui, a galera da imprensa falando a respeito desse jogo, a gente vai acompanhar juntos. Fora de casa, então, contra o Vitória, mas pensando já na volta da Copa do Brasil ou não? Já esqueceu essa história, Vinícius? Não dá pra esquecer, né? Não tem como não.
Fala, Bruno, Mari. Primeiro queria saber cadê a dona Adriana, minha contemporânea. Um beijo para ela dos meus tempos. Queria também ter a honra de ser apresentado por ela aqui. Mas é o seguinte, não tem como esquecer não, Bruno. É uma sequência difícil do Palmeiras, tem a decisão da Copa do Brasil e por isso o técnico Abel Ferreira, a gente já pode prever isso, vai ter muitas mudanças, o Palmeiras vai ter muitas mudanças para esse jogo contra o Vitória. Abel Ferreira vai poupar, vai preservar alguns jogadores. São 3 motivos aí. Primeiro é a sequência de jogos do Palmeiras. Em 14 dias o Palmeiras fez 5 jogos e nesses 5 jogos ele utilizou o time principal. Não descansou ninguém nesses 5 jogos, então esse é o momento. Depois tem a viagem para Salvador, o jogo domingo é 7h30 da noite, teria pouco tempo de recuperação dos jogadores e tem o jogo decisivo contra o Corinthians na quarta-feira, quando o Palmeiras precisa reverter o resultado, precisa de uma vitória, então vai precisar de muita energia. A gente já pode prever aí que o Giai, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, Vitor Roque, esses jogadores serão preservados nessa partida contra o Vitória. A gente pode esperar então um Palmeiras bem alternativo para jogar lá em Salvador. Tem também alguns problemas no time, questão de contusões para o técnico Abel Ferreira, especialmente na zaga, porque o Bruno Fux sentiu uma contusão muscular na partida contra o Corinthians, o Murilo segue de fora, mesma situação do Felipe Anderson no ataque do Palmeiras, que também está fora, já voltou a treinar no campo, mas ainda não iniciou a transição com os companheiros, então está fora desse jogo. E aí a questão é como é que ele vai montar essa defesa. Gustavo Gomes, Benedetti e também o Mikael são as opções, apenas os 3 zagueiros para esses 2 jogos decisivos do Palmeiras. Primeiro contra o Vitória, depois diante do Corinthians. Mesmo assim, o Palmeiras vai tentar manter a boa fase jogando como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Vem de 3 vitórias seguidas na competição e como visitante são 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro e 6 vitórias. Mas aí tem um outro problema do outro lado lá do Vitória. Vai estrear, olha só, quem? Romarinho, ex-jogador do Corinthians, já enfrentou o Palmeiras 5 vezes, nunca perdeu e tem 5 gols nesses 5 confrontos. O derby ainda não acabou, meus amigos. Pois é, quer dizer, não é que o derby é só na quarta que vem, já vai ter um personagem que costuma apimentar essa história no final de semana, Márcio. Tá aí a galera citando, né, a estreia de Romarinho. Romarinho que gosta de jogar contra o Palmeiras, né, tem um retrospecto positivo, né, mas aí foram há muitos anos atrás. Eu fiz um vídeo falando sobre, mostrando os gols de Romarinho, veio gente me repreender nos comentários. Nossa, isso foi 10 anos atrás. Gente, tem jogador que é que nem vinho. Quanto mais velho, fica melhor, né? Vamos esperar o cara estrear para ver se o cara vai estar bem ou não. Antes de julgar, antes de fazer julgamentos e querer achar que o cara tá velho. Eu prefiro esperar o cara estrear. Espero que ele estreie bem. Eu tô torcendo para que isso aconteça e que já comece fazendo gols, comece bem, para aumentar o nível do nosso elenco, do nosso time, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês aqui as informações de um criador de conteúdo que trouxe alguns números desses jogos entre Vitória e Palmeiras. A gente vai acompanhar aqui também, vamos nessa aqui. Da equipe do Vitória, que é o próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Atualizando aqui, trazendo a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está na 3ª colocação, 15 jogos, 32 pontos. 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 jogo a menos em relação ao Flamengo. Já a equipe do Vitória está ali muito próxima da zona do descenso. Está na 15ª colocação, já tem 17 jogos e tem 17 pontos. Uma equipe que não vem muito bem, conseguiu recentemente sair da zona de rebaixamento, mas mesmo assim não vem fazendo uma grande temporada. Estou trazendo aqui agora um recorte das últimas 5 partidas da equipe do Vitória, todas pelo Campeonato Brasileiro. São 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Essa única vitória já foi há 2 rodadas atrás, contra o Bragantino, jogando lá no Barradão. Nas duas últimas rodadas, houveram 2 empates, tanto no Barradão contra o Sport, como eles tiveram um bom empate contra a equipe do Mirassol, que vem fazendo uma boa temporada, vencendo até os grandes de São Paulo, menos o Palmeiras. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Vitória. A equipe do Vitória venceu 2, inclusive na temporada passada, no jogo que foi no Allianz Parque, o Vitória venceu o Palmeiras pelo placar de 2-0. Enfim, desses 5 jogos, 2 vitórias do Vitória e 3 vitórias do Palmeiras. Enfim, vamos ver como o Abel vai preparar esse time contra a equipe do Vitória, até porque tem que reverter um grande placar contra o Corinthians na quarta-feira na Copa do Brasil.
Será que ele vai com time misto? Time titular nesse jogo no Campeonato Brasileiro? Até porque tem que vencer, somar pontos para ficar ali mais próximo do topo da tabela, né? Vamos ver como ele vai preparar esse time. Tá aí as informações desse jogo entre Vitória e Palmeiras. Interessante que eles estão preocupados, né, com o jogo de quarta-feira. Isso pode ser bom para o Vitória também, mas eu digo e repito, mesmo com a equipe mista, o time do Palmeiras é muito forte. Tem um elenco muito qualificado, né? Os reservas do Palmeiras, se for comparar com o time titular do Vitória, ainda ganha, ainda é mais qualificado. Isso aí é perceptível, né? Mas vamos acreditar no fator casa, no fator torcida, no fator emocional, que o Vitória vem nos últimos 4 jogos sem perder, 3 empates, uma vitória aí. Então, vamos esperar que o Vitória faça um grande jogo e vença essa equipe que é muito difícil de ser batida, tanto dentro quanto fora de casa, que é o Palmeiras. Mas e você? O que é que acha a respeito desse jogo? O que é que acha a respeito de todas as informações que vocês adquiriram aqui neste conteúdo? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!